Como se tornar um líder servidor. Capítulo 6. Sobre a natureza humana. Duas coisas povoam a mente com uma admiração e respeito sempre novos e crescentes: o céu estrelado por cima e a lei moral dentro de nós. Immanuel Kant. Antes de analisar como as pessoas desenvolvem o caráter e os passos necessários para se tornar um líder servidor, creio que é importante primeiro compreender a natureza humana e alguns dos obstáculos que enfrentamos em nossa jornada para a mudança e o crescimento. A consciência e a percepção, por exemplo, são cruciais para a transformação, como vamos analisar mais adiante. O conceito de moralidade varia até mesmo dentro da própria cultura. A ética, portanto, pode ser definida com o desempenho ou o comportamento de acordo com os padrões socialmente aceitos, tornando-se um sistema eficaz para a aplicação dos conceitos morais, valores e deveres. Nunca um executivo discordou dos conceitos de amor e liderança analisados em meus seminários. Não dá para imaginar alguém levantando a mão para dizer: discordo da honestidade. Respeito e gentileza não são maneiras apropriadas de comportamento. Ou ainda, delegar responsabilidades é prejudicial a uma organização. Princípios. Ao contrário dos valores, conceitos morais e éticos que variam bastante entre as culturas e ao longo do tempo, os princípios são leis abrangentes, fundamentais e inalteráveis. Temos princípios que se aplicam ao universo físico, às chamas das leis da natureza, como as leis da física, da geometria e da química. Já as leis da natureza humana se aplicam às leis da eficiência humana e ao comportamento adequado. A diferença está no fato de que não somos livres para desobedecer às leis da natureza, a lei da gravidade, por exemplo, mas podemos tranquilamente desobedecer às leis da natureza humana. Martin Luther King Jr. falou sobre isso certa vez, abre aspas, há uma lei no mundo moral, um imperativo silencioso e invisível que nos lembra de que a vida só funciona de uma determinada maneira. Pessoas como Hitler e Mussolini podem exercer grande poder durante algum tempo, mas logo são cortados como a grama e murcham. Fecha aspas. Natureza humana. A glória do ser humano e o que nos separa do resto do reino animal é a possibilidade de fazer o que não é natural até que isso se torne parte integrante da nossa segunda natureza. O que há de natural em escovar os dentes pela manhã, em ler e escrever e em ajudar os outros? Já observou algum animal fazendo isso? Ao contrário dos seres humanos, os animais são impulsionados pelo instinto. Quando recebem qualquer estímulo exterior, eles reagem de acordo com sua natureza. É claro que eles podem ser treinados a ter uma reação condicionada e repetir um padrão estabelecido. É por isso que a baleia-orca salta através da argola no SeaWorld. Ela sabe que ganhará uma porção de peixes no final do espetáculo. Mais sobre a natureza humana. Gosto muito de uma frase do Dalai Lama que define a essência da natureza humana como a bondade, mas às vezes me pergunto se concordo com isso. Não preciso procurar além do século XX, período no qual os seres humanos foram massacrados por ordem de Hitler, Stalin, Mao e Pol Pot, em campos de extermínio, para saber que há mais do que apenas bondade no coração de algumas pessoas. Isso não deveria nos surpreender, já que existem deformidades e anomalias na própria natureza. O espantoso é a maneira como esses homens perversos conseguiram mobilizar milhares de pessoas para executar seus planos diabólicos. Temos um senso moral? Acredito que sim, que os seres humanos possuem um senso moral inato do que é certo e errado, mas daí a dizer que somos naturalmente bondosos é bem diferente. O senso moral compete com outros desejos e tentações que são igualmente naturais para os seres humanos. Esses impulsos podem levar à acumulação de poder e riqueza, a sexo sem compromisso, a cultivar o prazer a todo custo e a muitas outras tendências naturais.
A boa notícia é que há um conjunto de características psicológicas que proporcionam aos seres humanos a vontade, a coragem e a força para fazer a coisa certa. Se desenvolvido e fortalecido ao longo do tempo, esse músculo moral, se preferirem a expressão, permite nos elevarmos acima do interesse pessoal e da satisfação imediata. Temos um nome para esse músculo moral. Ele se chama caráter. Fim do capítulo 6.